Eleições, Tarcísio de Freitas do Republicanos tem 52,2% e Fernando Haddad do PT 36,9% para governar São Paulo nas eleições deste domingo. Brancos e nulos contabilizam 5,7%, não sabe ou não respondeu 5,2%. O Instituto Paraná Pesquisas fez o levantamento e o divulgou nesta sexta-feira. A margem de erro é de 2,4%. Pontos percentuais, melhor dizendo, para mais ou para menos. Foram entrevistadas pessoas em 78 municípios, a 1.810 eleitores entre os dias 23 e 27 de outubro. O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob o número SP 03568 de 2022. Diogo Schelp, essa última pesquisa do Instituto Paraná, então comprova alguma margem de vantagem para o candidato do Republicanos, para Tarcísio, sobre Haddad mesmo? Exato, ela reflete em grande medida a realidade da votação do primeiro turno, né? A gente viu já na votação do primeiro turno uma diferença grande entre Haddad e Tarcísio na frente, Rodrigo Garcia ficando atrás em terceiro lugar, e já se esperava, já se imaginava que uma parcela significativa dos votos de Rodrigo Garcia acabariam indo para Tarcísio, ajudado aí pelo fato de que houve então o apoio de Rodrigo Garcia. Obviamente que essa transferência de votos não é automática, mas ela é significativa. E Tarcísio indo de braços dados, digamos assim, com a campanha do Bolsonaro no estado de São Paulo, que também se saiu melhor, principalmente no interior de São Paulo. Na capital, Haddad teve um desempenho melhor, o que desmonta bastante aquela tese, né, de que ele é absolutamente rechaçado na capital onde foi prefeito. Mas, de fato, era uma diferença muito grande, muito difícil de ser superada pelo candidato do PT. Agora, esperar o dia das eleições e ver o que os eleitores, de fato, pretendem e querem para o futuro do Estado. Ricardo Salles, essa fotografia que não vem mudando muito nos últimos tempos, né? Pois é, ela reflete justamente, como disse bem o Schelp, a força do Bolsonaro, aliado, obviamente, à competência do Tarcísio em fazer uma campanha bem feita. Eu tenho uma ligeira diferença de opinião em relação a isso que disse o Diogo sobre Haddad na capital. Na verdade, o que recuperou a imagem de Haddad na capital, fazendo com que ele tivesse mais votos do que o próprio Tarcísio, é a campanha do Lula, né? Como a campanha está muito nacionalizada, ao votar no Haddad, as pessoas estavam, na verdade, votando no pacote Lula, digamos assim. Porque o Haddad foi e continua sendo muito criticado na capital, até pelos eleitores de centro-esquerda. Haddad não foi reabilitado como um ex-prefeito que não foi sequer reeleito, perdeu no primeiro turno para o João Dória. Quer dizer, o Haddad não é um símbolo de boa administração municipal. Acontece que nesta eleição polarizada da forma que está, na medida em que Lula tem força na capital e na região metropolitana, essa força é transferida para o Haddad quase que por osmose, né? O que, ao contrário senso, não acontece no interior. O interior tem uma presença maciça de eleitores do Bolsonaro, eleitores conservadores, e, consequentemente, dá respaldo bastante consistente à candidatura do Tarcísio. Na sua opinião, Motto, que daria certa vantagem a Tarcísio nessa disputa? Adriano, eu preciso voltar ao assunto das rádios, para esclarecer algumas coisas. Nós entrevistamos aqui o Fábio Weingarten, que explicou como é feita a divulgação do conteúdo das campanhas para as rádios. Essa divulgação é feita através de um pool de emissoras. As campanhas enviam para o pool e as rádios buscam o conteúdo do pool. Não há como uma rádio não ter recebido o conteúdo. São fatos que nós mesmos noticiamos aqui na Jovem Pan. Se o problema foi descoberto há 5 dias das eleições, o que a campanha do presidente deveria fazer? Ficar quieta e falar depois das eleições? É fácil imaginar que providências teriam sido tomadas se o problema tivesse sido o inverso. Se o problema tivesse ocorrido com a campanha do PT. Descrever um episódio como esse, como uma manobra de bolsonaristas, é uma falha grave de julgamento e uma simplificação enviesada, errônea e grosseira que os nossos telespectadores não merecem ouvir. Então, a esses espectadores, eu peço desculpas por terem ouvido um comentário absurdo como esse aqui no jornal. E sobre a corrida aqui ao governo de São Paulo, quer falar um pouquinho, Mota?
Não, eu acho que os meus colegas já disseram o suficiente. Obrigado, Tiago. Agora, peraí, Diogo Schelp pedindo a palavra, vamos lá. Não, tudo bem. O Mota, ele é bastante agressivo aí na forma como ele se refere ao meu comentário anterior, mas ele está equivocado, né? Já foi demonstrado que a campanha do presidente Jair Bolsonaro não conseguiu apresentar provas e evidências concretas de que houve, de fato, essa falha, né, que teria prejudicado. Houve, por exemplo, uma apresentação de números, né, quantidades de horas, de tempo que não teria sido contemplado em termos de inserções, que superam até o que havia de disponível, o tempo disponível de inserções. O tal do relatório também dizia que não tinham ocorrido inserções em horários em que era impossível ter inserções porque eram horários da propaganda eleitoral em bloco. Além disso, a metodologia utilizada é absolutamente inadequada para esse tipo de auditoria, porque se pegou basicamente o que era transmitido em streaming pela internet, o que não contempla todo o conteúdo que é transmitido de fato via ondas de rádio, né? Então, e as próprias rádios também estão contestando isso. Quer dizer, o fato é que a denúncia era vazia, né? Até agora não se demonstrou, e de fato não havia se demonstrado no relatório que foi solicitado pelo TSE, e essa é que é a questão, né? Então, assim, Mota pode discordar, obviamente, dos argumentos, apresentar fatos contrários e tal, mas eu lamento, de fato, a forma agressiva como ele se referiu ao meu comentário anterior. Não existiu agressão nenhuma, Diogo. Eu apenas levantei o fato de que os seus comentários não procedem. Você acabou de demonstrar de novo. O Fábio Weingarten explicou aqui que essa auditoria é feita tanto nos sinais de streaming quanto em sinais de rádio. Aí você acaba de dizer que só foi feito no streaming. Você está comentando um assunto do qual você não tem total conhecimento, e foi você que usou a expressão manobras de bolsonaristas. Como é que você faz isso? Você foi agressivo? Você foi agressivo, Mota, porque você assumiu uma postura arrogante de dizer que estava pedindo desculpas à audiência. Você não precisa pedir desculpas à audiência por algo que eu disse. Você apresente os seus fatos, dá os seus argumentos, não seja tão arrogante. Realmente pega muito mal para uma pessoa da sua idade. Olha, eu tenho orgulho de ter a minha idade. Eu não sou arrogante. Quem pede desculpa é humilde. Quem é arrogante é quem faz afirmações. Pedir desculpa pelos outros, pelo amor de Deus, Mota. Seja um pouco mais humilde. Isso não é humildade. Vai continuar me interrompendo? Olha, os argumentos, os fatos, tudo bem, tá? Fique por aí, que é o que você pode fazer. Bom, Diogo, enquanto eu tiver a minha liberdade de expressão, eu falo. Eu tenho a liberdade de achar lamentável a sua atitude nesse programa. Realmente, pedir desculpas pelos comentários dos outros, isso é muita intolerância, muita incapacidade de ouvir o contraditório.